são 16 horas. O Colégio UBM e o curso Êxito está, nesse momento, produzindo aí uma live, cujo tema é de grande importância para o Brasil, para os alunos que vão fazer vestibular e vai enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio agora em janeiro. Eu vou me apresentar, eu sou o professor João Guterres, eu sou professor de Física do Colégio UBM, sou coordenador do curso Êxito do Colégio UBM, e o tema hoje, conforme eu disse, de grande importância, é um tema que vai se referir a queimadas, impactos na saúde, na biodiversidade e na economia. Eu gostaria, nesse momento, de convidar as pessoas que vão palestrar para vocês, os professores do Colégio UBM, para se autoapresentarem, o professor William, o professor André. Eu gostaria também que, se for possível, o Ismael também, se puder, apresentar. Ele está fazendo também um intérprete de Libras aí nesse momento. Então, eu vou chamar agora o professor William para fazer uma autoapresentação antes do nosso início. Vamos lá, William, por gentileza. Ok. Muito boa tarde a todos sejam muito bem-vindos. Meu nome é William, como o professor Guterres falou, a minha formação é de biólogo, eu sou biólogo, mestre em Biologia Animal pela Universidade Rural de Seropédica, tá? Vou passar a palavra agora para o meu amigo André, de modo que ele faça a apresentação. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é André, sou professor do Colégio UBM e, dentre outras atividades profissionais, eu sou especialista em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Faço parte da Câmara Técnica do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e faço parte do grupo de trabalho que está desenvolvendo, criando o primeiro programa de educação ambiental para os 19 municípios que fazem parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. Bom, é isso, e o Guterres está com a palavra agora. Ok, André. Ismael, você quer fazer uma apresentação, Ismael? Sim, dá para fazer, analisando, né? Boa tarde a todos, né, que estão assistindo hoje a live. É um prazer estar aqui junto com vocês, né? Agradeço aí o convite da Escola UBM, né? E, né, meu nome é Ismael, né, esse é o meu sinal. Eu já estou na área de interpretação e tradução aí mais ou menos uns 15 anos, né? Com a formação, né, na faculdade no Rio, pela Mackenzie. E obrigado aí pela oportunidade e o convite de estar participando da live hoje com vocês. Bom, então nós vamos dar início, mas antes de começarmos, eu gostaria de comunicar aos participantes, se tiver alguma pergunta a ser feita, vocês podem colocar a pergunta no chat, que nós, no final, nós responderemos as perguntas, tá bom? Então, vou convidar o professor William para dar início à nossa live, cujo tema é Queimadas, Impacto na Saúde, na Biodiversidade e na Economia. Professor William. Muito bem, Guterres, obrigado. Eu vou colocar em full screen aqui uma breve apresentação que vai nortear a nossa conversa. Esse tema queimadas é um tema bem amplo e nos permite muitas abordagens, pessoal. No entanto, devido ao nosso tempo aqui, nós vamos fazer algumas abordagens, em especial de cunho acadêmico, para os vestibulandos, né, os que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, mas também reflexões de renovação de comportamento ante essas queimadas, as práticas de queimadas e o meio ambiente, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, gostaria de falar um pouco desses conceitos que são queimadas e incêndios florestais, pessoal, porque existe uma
uma diferença, tá? Nessas duas formas de fogo, vamos assim chamar. As queimadas, elas são uma prática da agricultura. E esta prática da agricultura é uma prática que é muito utilizada, por exemplo, nos plantios de canaviais, mas é uma queimada chamada de queimada controlada. Por que uma queimada controlada? Porque existe um pessoal treinado, existem técnicas de realização dessas queimadas, né? Como, por exemplo, fazer o aceiro, que é essa separação aqui, os batedores de fogo para controlar o fluxo de calor, tá? Então, as queimadas, elas são práticas agrícolas e são controladas. Já os incêndios florestais é uma queimada que fugiu do controle, certo? É uma queimada que fugiu do controle e avança devorando, destruindo toda a floresta. As queimadas, elas são regidas aí pelo Código Florestal em seu artigo 38, tá? E lá tem os parágrafos que regem essas práticas de queimada, quando que pode, quando que não pode, orienta sobre os órgãos ambientais que vão autorizar essa prática de queimada. Nós não podemos simplesmente ter uma plantação e vou fazer uma queimada para limpar o terreno e vir com um novo plantio. Não, é preciso de uma autorização dos órgãos ambientais estadual e municipal, tá? Bom, o monitoramento desses incêndios florestais, agora entrando propriamente nos incêndios florestais, é feito pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, tá? Via satélite. Ele faz esse monitoramento de focos de calor, né? E comunicam às autoridades para que sejam tomadas as devidas ações. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra, por exemplo, focos de calor, principalmente aqui na região da Amazônia, né? Então, o órgão que faz esse monitoramento é o INPE. Agora, vale lembrar aqui também, pessoal, que em relação às queimadas, nem sempre de queimadas que fugiram do controle, né, de práticas agrícolas, mas sim de práticas criminosas, realmente, tá? Existe muito. Existe, por exemplo, as práticas de balões. Os balões causam muitos acidentes, muitos incêndios, queima de lixo. Tudo isso contribui também para focos de incêndio, tá? Bom, eu trouxe essa imagem aqui, ó, para nós analisarmos. É uma imagem recente agora, do mês de setembro, tá? Liberada pelo INPE, em que mostra o avanço da fumaça, né, de incêndios, tanto da Amazônia quanto do Pantanal, chegando na região sudeste. Olha o tamanho, né, a magnitude desse incêndio através dessa dispersão dessa fumaça. É óbvio que esses incêndios, eles vão mexer diretamente nas alterações climáticas, não só local, mas também aqui para nós, né? Os reflexos chegam aqui para nós. Bom, dentro deste tema, nós vamos passar, então, pelos impactos na biodiversidade, na saúde e na economia. As queimadas, elas danificam não somente os solos, como os processos de regeneração, de sucessão ecológica, baixa de biodiversidade, né?
para a saúde, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu trouxe aqui uns dados, esse aqui é de 2019, e olha, 2019 teve aí o maior registro do INPE de focos de incêndio. Este ano, ainda não sabemos, né, como é que está esse gráfico, né? Mas para mim está bem forte pelos dados que chegam até nós, tá? Bom, associado ao que nós vimos anteriormente das queimadas na Amazônia e no Pantanal, através da dispersão da fumaça dos incêndios, eu gostaria de fazer um link aqui com as alterações climáticas de forma global. Por quê? Nós vamos entender o porquê. Primeiro, que está tudo de forma sistêmica, né? As alterações climáticas, o aquecimento global, o degelo, a mudança de temperatura nos oceanos, por exemplo, isso tudo influencia todas as regiões do planeta. Bom, aqui nós vemos, por exemplo, a entrada de umidade, tá? A entrada de umidade que vem dos oceanos, tá? Que vem dos oceanos, entrando aqui, por exemplo, na Amazônia, passa Pantanal, chega no Sudeste. Bom, com as alterações climáticas, como, por exemplo, a mudança de temperatura do oceano, esse fluxo aqui, ao invés de vir para a América do Sul, ele vai para a América do Norte, o que faz com que as temperaturas aqui na América do Sul fiquem um pouco mais altas, somando isso aos incêndios, as temperaturas aumentam muito mais e nós vamos ter climas extremamente secos, né? Extremamente secos, com poucas chuvas, e isso com certeza vai influenciar na economia, porque interfere, por exemplo, na agricultura, na saúde, porque aumenta os índices de intoxicação, de alergia, problemas respiratórios, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu trouxe essa imagem para mostrar que está tudo conectado de forma sistêmica, tudo. Bom, vamos avançar aqui. Aí já entrando num dos impactos que as queimadas trazem, eu vou falar um pouco aqui dos ciclos biogeoquímicos, pois as queimadas elas vão interferir diretamente nos ciclos biogeoquímicos. E interferindo nos ciclos biogeoquímicos, interfere também em todo o ecossistema e na biodiversidade que compõe esses ecossistemas. Bom, peguei aqui uma referência do Odum para nos nortear, tá? A biogeoquímica é a ciência que estuda a troca, né, ou a circulação de matéria entre os componentes vivos e fisicoquímicos da biosfera. Essas trocas de nutrientes que passam aí pelos ciclos biogeoquímicos é de extrema importância, porque ela tem um equilíbrio natural. E que vai passar por toda a cadeia alimentar, desde produtores, os consumidores, os decompositores e retornando aqui para os produtores. Devido ao nosso tempo, não é possível detalhar cada ciclo biogeoquímico, mas eu trago aqui a reflexão do nitrogênio, que é um dos mais importantes para nós, tá? Principalmente para a vegetação, um nutriente extremamente importante. Bom, a nossa atmosfera ela é 78% de nitrogênio. Esse nitrogênio, ele é fixado com micro-organismos, tá? Como bactérias fixadoras de nitrogênio e convertido por bactérias nitrificantes, que convertem esse nitrogênio de modo que os vegetais tenham acesso
a esse nutriente. Uma vez feita essa conversão com as chuvas, também a formação, por exemplo, de amônia, que vem desse nitrogênio, vai para as fontes de água, né, para os rios, para os lagos, e lá também segue um ciclo com as algas, com os micro-organismos e com os peixes. Pois bem, as queimadas, como eu falei que elas atingem diretamente nos ciclos biogeoquímicos, e neste exemplo aqui do nitrogênio, o que ela faz? Primeiro, ela extermina, num tempo muito curto, uma biomassa que seria convertida aí, não só em nitrogênio, mas também, por exemplo, em carbono. Esse nitrogênio que seria utilizado neste ciclo, né, como fonte de nutrição aí, por exemplo, dos vegetais, ele, com a combustão, ele se converte e é vaporizado na forma de amônia. Isso altera, por exemplo, a atmosfera e ocasiona a formação de chuvas ácidas. Outro sim, quando vem as chuvas, com aquelas cinzas, faz a lixiviação do que sobrou de nutrientes ali, a lixiviação do solo, o que inviabiliza a absorção dos vegetais, né? Então, vejam como é que quebra o ciclo e dificulta toda essa retroalimentação que tende a um equilíbrio natural. Sem contar no extermínio de micro-organismos que estão no solo e que compõem também a serrapilheira, tá? A serrapilheira que faz parte aí dessa biomassa de folhas secas, galhos, né, que caem no solo e compõem o solo tanto da Amazônia quanto do Pantanal, por exemplo. Vou avançar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. Bom, uma vez quebrando esses ciclos, nós vamos ter impactos aí na teia alimentar, não é? Porque os herbívoros, por exemplo, eles são exterminados, ou os que sobrevivem depois ficam sem oferta, porque fazem uma limpeza nos fragmentos de floresta, o que dificulta a alimentação dos níveis tróficos seguintes, como consumidores secundários, consumidores terciários, e causa um desequilíbrio nessa teia alimentar. Esse fluxo aqui, ó, ele é extremamente prejudicado pelas queimadas, tá? Pelos incêndios florestais, melhor dizendo. Bom, dentre os impactos que nós temos na saúde, os problemas respiratórios estão como carro-chefe, tá? Mas outros danos decorrem dessa queima de biomassa, né? Por exemplo, alterações no DNA de células do trato respiratório, do pulmão, morte celular, porque substâncias como, por exemplo, o reteno e o material particulado que vem dessa biomassa que é queimada na Amazônia e Pantanal é extremamente danoso. E aí, se nós pensarmos num período em que nós, por exemplo, estamos vivendo de quarentena, com o vírus que está aí, aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas no hospital, por necessidades de intoxicação, problemas respiratórios, no momento em que não precisaria, né, se não fossem as queimadas. Então, os impactos na saúde, eles são seríssimos. Vou falar rapidamente aqui para finalizar, pessoal. Um outro problema que nós temos é a sucessão ecológica. Uma vez a floresta sendo totalmente extraída pelos incêndios florestais, a sua regeneração leva muito tempo. Para ela chegar no clímax que ela era, de
de floresta primária lá, vai levar em torno de 150, 200 anos. Olha quanto tempo isso, né? Quanto tempo que vai levar para essa regeneração, tá? E para finalizar, eu queria falar um pouco dos efeitos de borda, porque quando a gente fragmenta essas matas, seja com derrubada de árvores ou queimadas, nós criamos um efeito de borda. O que é o efeito de borda? É exatamente a floresta aqui foi devastada. Então, nós temos alto índice de luminosidade, estresse hídrico, porque tem uma redução de disponibilidade hídrica, nós temos alto índice de ventos, espécies invasoras, aumenta a competição. Então, assim, causa um desequilíbrio enorme, o que vai levar muito tempo para a sua regeneração. Bom, os pontos que eu queria abordar dentro das queimadas foram que eu acho importante para o acadêmico que vai fazer o Enem é ficar atento nos ciclos biogeoquímicos, tá? Sucessão ecológica, os efeitos de borda, tá? Como eu falei, é um tema muito amplo para abordar aqui nesses 15 minutos. Eu preparei de forma resumida, mas que dá para nortear aí os estudos para que possivelmente esse tema vai cair no Enem de alguma forma, tá? Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo André, que vai dar continuidade com a sua fala. Bom, William, eu como um ouvinte, você deixou muito claro aí academicamente que queimada é uma furada, né? A verdade é isso. Eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui para todos nós que estamos presentes, e para aqueles que estão nos assistindo, né? E para as pessoas que ainda irão assistir posteriormente, que muita gente não pode entrar agora nesse momento. Vocês já observaram que queimadas controladas, elas são linkadas com monocultura? Ou seja, a belíssima apresentação do William. William, fazendo favor, você pode colocar na parte da queimada, naquela imagem? Segunda? Isso. Está ali, olha. Excelente essa imagem. Queimadas e incêndios florestais. Mesmo as queimadas, que fazem parte de técnicas tradicionais da agricultura, ela diz respeito à monocultura. E aí que vem a reflexão. Hoje, 2020, cabe a monocultura dentro da nossa sociedade? Existe uma ativista ambiental chamada Vandana Shiva. Ela desenvolveu e trabalha um tema chamado monocultura da mente. Ela diz que o grande problema hoje é que as pessoas têm uma única forma de pensar. Então, quando nós olhamos de perto esses incêndios que estão ocorrendo em larga escala, principalmente na região da Amazônia Legal, né? Vocês podem observar que ela está linkada com a ideia da monocultura da mente. Isso que é importante nós refletirmos. E os estudantes também. Mas nem tudo está perdido. Se eu estivesse escutando alguém falar sobre isso, eu perguntaria, tá, mas não tem nenhuma solução para nós construirmos uma sociedade mais livre, justa e solidária? Afinal de contas, cada um de nós que estamos aqui, daqui 100 anos, ninguém vai estar mais aqui. É possível continuar vivendo com essa monocultura mental? O William explicou muito bem, William, fazendo favor, do ciclo do nitrogênio. Na sexta lâmina, né? Fazendo favor. Isso. Ele falou do ciclo biogeoquímicos.
Aquilo ali, o Willi explicou detalhadamente, academicamente, excelente. A fala dele foi precisa. Queimadas acaba com o ciclo do nitrogênio. Entende? Por isso que eu disse que queimadas controladas estão linkadas com monocultura. E monocultura é a degradação de Gaia. Gaia é a terra para os gregos. E qual que seria, então, a solução? Talvez isso possa cair, de alguma forma, no Enem ou em algum outro vestibular, mas se não cair no Enem, nem em algum outro vestibular, vale a pena vocês memorizarem o que eu vou dizer. Existe um termo que chama agricultura regenerativa. É uma agricultura praticada no intuito de deixar as florestas em pé, produzir água e continuamente produzir alimento. Essa agricultura regenerativa, chamada também de agricultura sintrópica ou agrofloresta, é um indicativo que nós temos soluções sistêmicas para problemas complexos como esse. Se vocês pegarem 1 cm² de solo da floresta amazônica e colocar no microscópio potente, existem ali bilhões de organismos vivos. Faz sentido você pegar uma área que tem bilhões de formas diferentes de vida, eliminar tudo para colocar uma única vida? A monocultura é isso. Soja, cana-de-açúcar, seja lá o que for, milho. É isso. Mas como o William pontuou bem, as queimadas controladas, elas são técnicas que sedimentam essas monoculturas. É óbvio que alguém poderia também perguntar, poxa, mas veja bem, tem tantas pessoas que precisam se alimentar, nós precisamos de mais áreas para produzir alimentos. Eu vou dizer mentira. Sabe por que é mentira? Porque nós temos 1,5 bilhão de famintos no planeta. Mas famintos proporcionalmente ligados ao desperdício de alimentos. Então, não é necessário mais derrubar florestas, fazer queimadas, para abrir espaço para alimentar essa agricultura chamada de agronegócio, que é uma monocultura proveniente de uma monocultura mental. O ciclo biogeoquímico, ele é muito claro. Muito claro. Se vocês olharem o nitrogênio, o fósforo, carbono, não importa. Vocês irão ver que ali está descrito a vida. Como que a vida funciona sistemicamente. Está tudo interligado. E tem uma outra coisa importante que é preciso nós refletirmos. Queimadas, elas são difíceis de serem controladas. Muito difíceis de serem controladas. Provavelmente, o que está ocorrendo hoje na Amazônia Legal teve a participação de algum agricultor com muita boa vontade de ter uma produção lá dele e fez uma queimada, mas fugiu do controle. Por causa da baixa umidade do ar, né, o calor intenso, a ausência de chuva prolongada naquela região. Ou seja, é como se tivesse uma gasolina com alta octanagem, né, com alto grau de combustão, e vem alguém, risca com fósforo e joga. Ou seja, é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe o que vai acontecer.
Eu vejo que a educação ambiental ela pode ser uma ferramenta muito importante para nós sairmos de uma monocultura mental e irmos para uma policultura mental. A absorção de várias culturas, de várias formas de vida. Porque a educação ambiental ela trabalha com ações estratégicas, com jovens, crianças, adolescentes, adultos, educação formal, não formal, né? Ou seja, academia ou não academia, não importa. Trabalhe-se estratégicas, ações, para que nós possamos refletir até que ponto nós podemos realizar determinadas ações sem comprometer o outro, ou os outros, ou as outras formas de vida. E, para finalizar, eu gostaria de deixar registrado que o que está ocorrendo hoje é extremamente danoso para todos. Ninguém escapa. Nós aqui, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, sul do estado, também seremos afetados de uma forma ou de outra. Como o William colocou, explicou bem ali, na lâmina dele, ele fala sobre os rios voadores, né? É óbvio que vai haver uma baixa na umidade. É óbvio que isso vai ter um efeito de borda a posteriori para todo mundo no ano 2021, 2022, 2023. É óbvio. Está tudo interligado. Para finalizar, eu gostaria de deixar aos alunos que estão nos assistindo ou que venham assistir posteriormente que é importante vocês estudarem academicamente, que é o que o Enem cobra, mas também nunca percam o foco, que existem outros níveis de informações circulando que a academia ainda não absorveu, porque a academia é um processo contínuo, ela não para, mas que futuramente outros conceitos emergentes, principalmente aquilo que nós chamamos de pensamento sistêmico, que é um anseio nosso, do Programa Ambiental Gaia, do Colégio BM, que a academia possa absorver esses princípios e conceitos. E parabéns, tá, William, pela sua apresentação. Aprendi aqui pra caramba, tá? Bom, eu passo a palavra aí ao nosso colega João Guterres. Então, excelente explicação dos dois professores do Colégio BM, professor William, professor André, muito claro nas suas apresentações. Nós temos aí uma pergunta do Augusto César, que diz o seguinte: minha pergunta é mais uma curiosidade mesmo. Essa semana vi uma foto de um relógio em Nova York que era como uma contagem regressiva para o planeta. Algo assim. Essas queimadas que estão acontecendo esses dias já são levadas em consideração ou elas vão acelerar ainda mais esse relógio? Essa é a pergunta dele. Quem queria responder? Quem pode responder? William, vai você aí, porque está de acordo com a sua apresentação. Tá bem, tá joia. Bom, vamos lá. Óbvio que assim, esse relógio eu não faço ideia de como que ele faz essa mensuração. Acredito que seja simbólico, porque não existe um relógio com contagem regressiva do planeta. Mas o fato é que sim, não tem como, Augusto, não existe um relógio que vá contando essa degradação do planeta. Existem dados científicos que nós vamos somando e entendendo a degradação do planeta. Por exemplo, o desmatamento em relação do planeta. O desmatamento, só o Brasil responde por 41% do desmatamento global, só o Brasil. E se nós olharmos outros anos,
nós vamos ver que esse desmatamento, ele é crescente. Por exemplo, eu trouxe aqui uma lâmina que eu nem utilizei, mas olha só, deixa eu mostrar para vocês. O desmatamento, ele é crescente. Isso aqui é de 2018. Isso aqui é de 2018, gente. O volume de área queimada em 2018. Olha só, Amazônia, Mata Atlântica, e esses dados, eles aumentaram em 2019. Aumentaram. Sem contar as nossas perdas, de fauna e flora, tá? Sem contar as nossas perdas de fauna e flora nesse processo. Então, assim, se nós, de fato, não nos aproximarmos deste conceito, natureza, mas não nos colocando de fora deste sistema, porque nós fazemos parte desse sistema. Enquanto nós nos colocarmos à parte da natureza, nós vamos estar degradando. Agora, quando nós nos aproximarmos e vermos que realmente nós fazemos parte da natureza, nós vamos cuidar melhor. Tudo que nós não conhecemos, nós tratamos de um jeito, mas quando a gente estreita o contato e se aproxima, a gente trata com muito mais respeito, né? Então, assim, é como o André falou, nós precisamos nos aproximar de novos conceitos, novas técnicas, como sistemas agroflorestais, entender como os nossos biomas funcionam, porque é possível ainda frear, é possível salvar, regenerar e está nas nossas mãos, Não sei se respondi bem a sua pergunta, mas creio que esse relógio não esteja linkado com os fatos reais. Interessante, realmente bem explicativo. Ele comentou aí o seu esclarecimento. Ele está perguntando mesmo, porque ultimamente tenho visto muitas queimadas aqui mesmo em Barra Mansa, no centro da cidade, onde moro, o que não era tão constante assim. Ainda mais nesse tempo quente, é muito preocupante. Quer dizer, todos nós estamos nos preocupando com essas queimadas, né, tanto na Amazônia Legal, quanto em vários locais. Eu gostaria de fazer também uma pergunta. Quais são as consequências, vamos dizer, você já falou várias aí, mas vamos só para afirmar, dessas queimadas para o futuro do nosso planeta? Quais são as consequências para o futuro do nosso planeta? O que pode trazer de coisa ruim para o nosso planeta? Quais são as consequências? Quer responder essa aí, André? Então, eu vejo assim, muito claro, manter um comportamento, João, autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo humano, ele não mudou de 10 mil anos para cá. Então, as consequências negativas, elas são perenes, porque o comportamento humano é o mesmo. Enquanto as pessoas não compreenderem que elas são apenas um fio da teia da vida e não são a teia da vida, esse comportamento negativo vai continuar existindo. Aí, a partir desse comportamento negativo, nós podemos abrir um leque de várias coisas que vai perdurar. Isso não vai mudar, vai agravar. O que eu vejo com muita clareza é que a educação ambiental ela é fundamental nas escolas, nas empresas. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Perfeito, Okay. Estamos ouvindo. A educação ambiental ela é fundamental dentro das empresas, dentro das escolas, para que as novas gerações
possam compreender que as suas ações reforçam esse comportamento autodestrutivo que faz parte da sociedade humana. E vejam, se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo tem uma religião. Todo mundo tem uma religião. Todos. E se você perguntar, você acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus. Poucos não acreditam, mas a maioria esmagadora acredita. Se você perguntar quais são os profetas que você acredita, um vai falar que é Buda, o outro Jesus, o outro vai falar que é Maomé, não importa. Se as religiões pudessem ter essa força mais perene para contribuir nessa mudança comportamental, seria formidável. Mas por mais que as intenções elas existam, ainda nós continuamos com os mesmos comportamentos negativos. Então, o que eu chamo a atenção é que as pessoas elas precisam assumirem a sua responsabilidade neste planeta. Elas precisam realizar isso diariamente, é uma prática, é um treino. Elas têm que compreender os ciclos biogeoquímicos, elas têm que compreender o que é agricultura regenerativa, elas têm que compreender como é que você produz água, elas têm que compreender que manter floresta em pé é o melhor ativo que existe para nós atualmente e para gerações futuras. Então eu vejo que a educação ambiental ela é uma poderosa ferramenta para isso, tá? Ok. Então, não tem mais nenhuma pergunta. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos ver se vai aparecer. Não tem. Bom, então nós podemos... Guterres? Tem uma... A Larinha está falando com a gente. Só um minuto. Ok, Lalinha, a diretora está agradecendo a presença de todos e parabenizando os profissionais pela participação super importante nessa live de hoje. Eu também gostaria de parabenizar esse corpo docente do Colégio UBM, é realmente um corpo docente que faz a diferença. E para a gente finalizar essa live de hoje, com todo o sucesso que foi merecido, vocês teriam mais alguma coisa a dizer, alguma colocação em relação ao Enem, ao vestibular? Vocês chegaram a falar, mas reafirmar o que já falaram, acho que é importante. William? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar participando aqui e representando o Colégio UBM, em parceria com o Êxito, né, vestibulares, e agradecer a pergunta aí do Augusto César. Ele falou um ponto importante aí, que é a queima de lixo, por exemplo, nessa prática de queima de lixo. Isso também, como o André falou, é mudança de hábito. Nós precisamos mudar esse hábito de queima de lixo. É um assunto, queimadas é um assunto que dá pano para manga, é muito diversificado, mas reforçando academicamente como ele pode ser abordado dentro do Enem, eu vejo que pode vir juntamente com os ciclos biogeoquímicos, que é de extrema importância, tá? E está totalmente linkado aí à sobrevivência da floresta e da biodiversidade que ela compõe, os ciclos biogeoquímicos. Um outro ponto importante é a questão da sucessão ecológica, porque florestas estão sendo derrubadas, queimadas, e a sua regeneração leva tempo, quando nos propomos a cuidar para regenerar. Agora, imagine quando não nos propomos a cuidar para regenerar, quanto mais tempo vai levar, né? Então, assim, a sucessão ecológica, tem a sucessão primária também, mas não falei dela, porque ela não remete muito ao nosso foco principal. Então, ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica, efeito de borda. Outro ponto que pode cair também no Enem, que é comum dentro de ecologia, que é um tema fortíssimo dentro das ciências da natureza, em especial biologia.
taxas de biodiversidade, taxa de natalidade e mortalidade em relação aos dados que têm surgido ultimamente, tá? Acredito que o ponto da questão do Código Florestal não caia, porque ele é muito específico, a não ser que vá fazer um vestibular aí para engenharia florestal ou engenharia ambiental, talvez. Ok. Gostaria também imensamente de agradecer o Ismael, que é o nosso intérprete de Libras, que está presente aqui, fazendo esse trabalho belíssimo aqui para vocês, e para os que estão aí do outro lado, assistindo a live. E nós vamos, nesse momento, encerrar, já que deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Augusto César, não. Essa live vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Se alguém quiser assisti-la novamente, vocês fiquem à vontade. Gostaria de aproveitar esse momento, avisar vocês que o Colégio UBM já se encontra com as matrículas abertas para 2021. Estamos com um momento de promoção muito bom, então é só fazer contato com o colégio. E na próxima semana, no dia 8 de janeiro, né, com o professor William novamente, né, William? E a nossa professora Laís, nós teremos mais uma live que será divulgada aí brevemente para vocês. Agradeço aí imensamente a participação de todos e um bom final de tarde. Fiquem com Deus e se cuidem. Um grande abraço para todos vocês.